Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com a igreja, neste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo do tempo comum, e ele ficou instituído pelo Papa Francisco como o domingo da Palavra de Deus. Como é importante para nós a Palavra de Deus. Nela nós encontramos a revelação dele mesmo, a sua vontade para nós, e é através dela então que fazemos este caminho de santidade, sendo neste mundo sal e luz, porque antes esta palavra de Deus nos iluminou. Certamente todos em casa têm o texto sagrado, a Bíblia, e em geral nós costumamos deixá-la em um lugar de destaque, em um lugar especial. Isso é bonito, continue fazendo, deixando em sua casa a Escritura Sagrada em um lugar de destaque para dizer da sua importância. Mas ela não pode ficar somente nesse lugar de destaque, porque as suas letras precisam tomar corpo e vida. Como é que elas tomam corpo e vida? Quando nós lemos, meditamos e vivemos esta palavra. Então, além de tê-la em casa, com grande respeito e reverência, é necessário e importante que nós tenhamos com ela esse contato e uma experiência a partir da leitura. E nós temos métodos de leitura da palavra de Deus. Tem um chamado leitura orante da Bíblia, que é muito importante e é interessante que a gente possa fazê-lo sempre que for necessário. Aliás, sempre que for possível. Necessário sempre é, mas sempre que for possível. O primeiro momento é a sua leitura. Nós tomamos o texto bíblico e fazemos a leitura. E aí nos perguntamos o que é que o texto diz, o que é que aquele texto está dizendo. Não ainda a sua mensagem, mas a narrativa, o que a narrativa conta. Depois a meditação, no momento em que no silêncio nós perguntamos assim: o que esse texto está dizendo para mim? O que o texto está dizendo para mim? A partir daquilo que se está olhando, ou seja, uma interpretação do texto de uma forma atualizada, o significado dele para a nossa vida e o dia a dia nosso. O terceiro momento é a oração, ou seja, a partir dessa leitura, dessa meditação, da interiorização da palavra, o que o texto me faz dizer a Deus? O que é que brota do coração? O que é que brota do meu coração em relação ao texto que li, aquilo que meditei? Claro, isso pode brotar em forma de louvor, de oração, de súplica, de adoração, de intercessão. E depois, o quarto passo é a contemplação. Aqui diz respeito exatamente ao nosso comprometimento.
o nosso engajamento. A partir de tudo que li, de tudo que meditei, que rezei, como é que agora eu vou interiorizar, como é que agora eu vou colocar na vida este ensinamento, como é que eles vão se tornar prática no meu dia a dia. Seguindo esse método, certamente nós vamos encontrar caminhos para conhecer, fazer essa experiência de Deus através da sua palavra, que na verdade nós vamos encontrar-nos com Ele mesmo, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É assim que nós escutamos no Evangelho de São João, e esse verbo é Jesus, que nós celebramos aqui no altar, que nós celebramos em cada missa. E as leituras da palavra de Deus que hoje nós escutamos nos fazem acolher um Deus que é extremamente amoroso, que é misericordioso, que é aberto para acolher todos aqueles que de coração aberto se voltam para Ele. É um Deus que acolhe, é um Deus que é misericordioso. Isso muito bem nos mostra a leitura primeira que nós escutamos de Jonas. Jonas é um texto muito bonito, que nós precisamos conhecê-lo. Conhecer não só na sua escrita, na sua ciência, mas a partir de uma experiência, na sua mensagem mais profunda. Traz este livro uma mensagem edificante para todos aqueles que com ele têm contato. É uma mensagem bonita, é uma mensagem edificante. Mas é bom que nós tenhamos presente que esse texto não é um relato jornalístico de um fato. Não, os textos bíblicos são catequeses, são catequéticos. A finalidade é mesmo fazer-nos uma experiência com Deus, favorecer-nos uma experiência com Deus. E aqui o livro de Jonas nos mostra exatamente que Deus, o Deus Javé, é um Deus que ama a todos e é apresentado por este livro como um Deus que quer salvar a todas as pessoas. Por que então que nós dizemos isso? Porque nesse momento histórico propriamente dito, em que nós lemos o livro de Jonas, havia um pensamento predominante entre os contemporâneos. A partir de Esdras e Neemias, nesta época, favoreceu o nacionalismo, favoreceu um fechamento daquela nação de Judá aos povos vizinhos, a outros povos, porque eles eram de fato os escolhidos. Deus os escolheu primeiro para manifestar-se, para a partir dali encontrar-se com outros povos. Mas eles se ensimesmaram, acharam-se os únicos e exclusivos. E aí, claro, Jonas, o livro de Jonas vai nos mostrar diferente, que Deus é o Deus de todos, para todos aqueles que se abrem. E contra esta ideologia de que Deus estava único e simplesmente para um povo, Jonas vai mostrar exatamente o contrário. Escolhe a cidade escolhida, é exatamente Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, e a Síria era, a partir de Senaqueribe, vista como contrária a Deus, como uma força opositora a Deus, porque não dava liberdade de culto, não dava a liberdade de expressão e, claro, subjugou o povo de Deus. E aí, na mentalidade da época, estes já deveriam ser abandonados por Deus, deixados de lado, mas Deus escolhe exatamente Nínive para se manifestar, para manifestar a sua misericórdia e a sua graça. E Jonas é que vai, Jonas é o enviado, é precisamente aquele povo que Javé quer salvar. E Jonas vai, faz o anúncio, faz a sua pregação, chama o povo à conversão e o povo adere, o povo se volta para Deus, o povo se converte. Então, esse texto nos mostra duas lições, entre outras.
Primeira, meus irmãos, é que o amor de Deus é universal. Não é exclusividade de um povo, não é exclusividade de uma igreja, de uma religião. O amor de Deus é universal, é para todos. Deus ama a todos sem exceção e chama a todos mesmo à conversão. Conversão que vai trazer a salvação. E depois, a segunda lição é que exatamente nós vamos percebendo que, a partir do texto, que aqueles que muitas vezes estão em sua segurança podem fechar-se e não acolher aquilo que é o outro, o que é de fora. Então, esta mensagem nós podemos tirar da palavra de Deus, da primeira leitura, de modo especial. E o Evangelho é uma proposta bonita. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, estamos aí começando essa leitura, Jesus que vai formando a sua comunidade. E o texto, então, começa com aquele anúncio fundamental de Jesus: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso aqui é o projeto de Deus. Isso aqui é o programa do anúncio de Jesus. E aqui nós encontramos essa expressão tempo. O tempo já se cumpriu. O tempo já se cumpriu. Não aquele tempo material da sucessão de dias, meses e anos, mas é o tempo de Deus. Há inclusive na língua grega duas palavras para diferenciá-los. O tempo que nós estamos falando de sucessão de dias e horas, a língua grega é o cronos, por isso o cronômetro. E o tempo do qual o texto bíblico fala é o kairos, é o tempo propício, o tempo da manifestação de Deus. Ou seja, a esta altura da história, Deus se manifesta em plenitude para o cumprimento das suas promessas. É o kairos de Deus. Nós conhecemos a história bíblica e sabemos que o povo tinha certa saudade dos tempos de Davi, o rei servo, o justo. E todas as vezes que o povo de Deus passava por dificuldade na sua administração, em tempos difíceis, eles se recordavam daquele momento histórico e a expectativa de um Messias enviado por Deus emergia. Os profetas, não raras vezes, também ajudavam a comunidade nesta esperança. E o tempo chegou, é em Jesus. Nele se estabelecerá esse tempo igual de Davi, o tempo de paz, de justiça, de abundância e da felicidade sem fim, o tempo do reinado de Deus, o tempo do reinado de Deus. Então, em Jesus, o reino de Deus chega. E o que é então o reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus não explicita o que é o reino de Deus, não, mas nos mostra que o reino de Deus é um projeto para o mundo, um projeto de humanidade, de justiça, de solidariedade, um projeto de paz. Este reino que começa aqui, já agora, mas tem a sua plenitude na eternidade. Embora não explicitando Jesus o que é o reino de Deus, através de parábolas simples, mas profundas, nos falam sobre esta realidade. É exatamente o projeto de Deus, que não é um sonho. O reino de Deus é um projeto que todos nós precisamos assumir e levar adiante no mundo em que vivemos, no lugar onde nós estamos. O chamado também é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra conversão não nos soa muito bem, porque ela se assemelha muito à radicalidade, se assemelha muito à mudança, a uma ruptura. Mas, meus irmãos, no original escrito nesse texto, nós podemos também entendê-la não como a ruptura, como a mudança, mas um pôr-se a pensar. Eu que me ponho a pensar sobre as realidades que vivo, que assumo, o dia a dia da vida. Então, podemos refazer esta frase do convertei-vos. Olhai para ver
Se não precisais revisar e reajustar algo em tua maneira de pensar e agir, para que se cumpra em vós o reino de Deus. É preciso então olhar para dentro e pensar o que precisa ser mudado, transformado, para que o reino de Deus aconteça em nós. Isso é a conversão de que nós precisamos. E o acreditar é exatamente, meus irmãos e irmãs, não um conjunto de verdades que precisamos aprender de livros, de cartilhas, não. Mas o acreditar é exatamente uma experiência que vai fazer em nós uma transformação, uma mudança de vida. Por isso, neste domingo, irmãos, vamos nos abrir para acolher a graça de Deus que nos transforma, que nos renova, abrir-nos à conversão, para que nós acolhamos o reino de Deus em nós, em nossa família, e assim no dia a dia da vida, ele vai se tornando uma realidade. Um reino onde todas as pessoas reconhecem o Senhor como o seu Deus e se tornam tão humanas como expressão do divino que é Jesus em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos